Fala galerinha, tudo bem com vocês? Boa noite. Mais um podcast começando hoje, mais um episódio filé todo, luxo, que hoje nós temos um convidado. Nossa, falar com vocês, hein? Tem história, hein? Mas primeiro quero falar dos nossos patrocinadores, Lar Famas Exclusivo. Se você deseja fazer um uniforme para o seu time, ou um boné, uma camiseta que tem o logo do que você quer, da sua marca, pode chamar eles. O precinho é bacana, fechou? Mas vamos lá apresentar nosso querido e convidado pastor. Tudo bem, pastor? Como é que você Tudo bem, muito obrigado por convidar-me a estar aqui. Eu fico muito feliz e muito honrado, porque você se lembrar de mim, para mim vir aqui, além de ser uma honra, também fico assim feliz da vida. Muito obrigado. É um prazer ter o senhor aqui. Se Deus quiser, vai ter mais. Se Deus quiser. Mas e aí, pastor, queria que o senhor contasse para nós um pouco da história do senhor, né? Que motivou o senhor a ser um grande homem de Deus. Olha, eu não programei nada, não. Nada foi programado. Se cheguei aonde cheguei, né? Eu acredito que isso é um plano divino, porque eu não esperava. Eu nasci de família muito simples e eu não tinha, vou ser sincero, né? Às vezes a gente ouve pessoas dizer assim, não, você tem que pensar forte, pensar alto, tudo bem, não tem nada de errado, mas eu não pensei assim, não. Eu vivi minha vida como qualquer pessoa, sabe? E aí, um dia eu fui numa igreja evangélica fazer uma visita e ali fiquei. E aí eu fui me envolvendo com aquilo, fui aprendendo, fui gostando, fui me apaixonando. Acredito, na época eu me converti, me batizei, né? Em 1975. Veja. Tem muito tempo, hein? É muito tempo. A trajetória é longa. É longa. E aí fui ajudando os pastores daquela época, fui ajudando na igreja, tudo que era festa eu estava, tudo que precisasse de mim eu estava ajudando. E ali começou meu caminhar dentro de uma igreja evangélica, não é? E aí depois, com o tempo, eu fui... Pediram para que eu fosse professor de escola bíblica, me davam a lição, eu estudava, passava para as pessoas, tal. Aí depois cantei no coral, um coral grande, não sei se eles têm até hoje, o coral existe, agora não sei se é o mesmo tamanho, era 300 vozes. Eu cantava, eu era tenor, cantava no coral. E depois eu fui presidente da mocidade, sabe? Depois eu fui recepcionista da igreja, depois eu fui obreiro, assim, sem o devido documento. Depois eu fui credenciado como obreiro. Depois eu fui aspirante ao ministério. Depois eu fui ao ministério como pastor. Isso foi ao longo dessa jornada, sabe? Para se tornar hoje o grande pastor da igreja. Grande é você que está dizendo, eu me acho comum. É grande. Me acho muito comum. E eu dou graças a Deus. O dia 1º de janeiro de 1975, eu tenho entrado numa igreja evangélica, Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, aqui é Foursquare Church. Eu dou graças a Deus por ter entrado nessa igreja, porque minha vida realmente começou ali. Mudou tudo, né, pastor? Mudou completamente, da água para o vinho, mudou minha vida. Mudou os hábitos, a vivência. Tudo, mudou tudo. Claro que não foi a igreja que me mudou, foi eu ouvindo os ensinamentos e eu praticando os ensinamentos. Foi entendeu? o senhor também querer participar também, né? Participar, querer fazer o melhor possível, mudar o linguajar, mudar toda uma série de coisas que já vinha do passado, mudar, e eu fui indo, e naquela época que eu me converti, eu era soldado da Força Aérea Brasileira, eu trabalhava no aeroporto da Academia da Força Aérea em Pirassununga. Se alguém de Pirassununga vê esse podcast, vai se lembrar, tá até hoje lá a academia, eu fui lá soldado de aeroporto, fiquei lá 3 anos, era apaixonado por aquilo, mas não pude ficar mais, me converti, eu estava lá ainda lá. E minha vida também passou por esse pedaço aí que também foi muito gratificante. Tenho amigos até hoje daquele tempo. Mas aí é um homem querido, né, pastor? O senhor é querido. Olha, onde passa. Eu sou suspeito em falar de mim mesmo, né? Quando a gente fala da gente mesmo, pessoa, chama afetação. Né? Você fala de você mesmo. Mas realmente eu tive muitos amigos, muitos colegas, muita gente. Eu sou muito grato à minha vida. A minha vida mudou muito, muito, muito.
Não, mas aí é bom, graças a Deus, seguir um caminho certo, né, pastor? Porque naquela época da juventude, né, tinha sempre dois caminhos, né? O caminho certo e o caminho errado. Hoje é assim, mas se você não pegar e seguir um caminho certo, ter um ensinamento desde novinho também, né, pastor? Acaba desviando, indo para outros caminhos. Olha, Wesley, eu vejo hoje, via também no passado, claro, eu vejo assim uns caminhos que os caras pegam, que as pessoas pegam. Com essa idade que eu estou, para quem não sabe, eu tenho apenas 71 anos. Tá novo ainda. E eu vejo cada caminho que as pessoas pegam para viver, sabe? Que eu olho e falo assim para minha esposa: isso não vai dar certo. Não é porque, às vezes, como eu sou pastor, é a revelação de Deus. Não, é porque eu já passei essa jornada e eu vi que no fim não vai dar certo. Vai dar problema para a pessoa mesmo, sabe? Mas cada um é livre, cada um faz o que quer, cada um segue o que quer, não é? Se dependesse de mim, eu queria que todos fossem evangélicos, mas não depende de mim, né? Depende de Deus e da pessoa aceitar. Da pessoa querer, né, pastor? É verdade. Né? Mas é o bom, né, que o senhor seguiu o caminho certo. Né, hoje se tornou o grande homem que o senhor é. O que te inspirou? Tipo assim, nossa, isso aqui me deu mais força para me chegar onde eu tô, me inspirou, me deu vontade de continuar essa vida que o senhor teve desde lá de trás até hoje. Você fala no mundo evangélico? Sim, o que mais inspirou? Quem me inspirou foi no mundo evangélico foi a pastora Osaide. Ela é uma senhora, hoje é viva ainda, e eu vi aquela mulher dedicada muito à igreja, sabe? Eu vi ela muito dedicada à igreja. Hoje ela tem uma enorme igreja, o filho dela é pastor e tal, e eu vi aquela dedicação dela, aquele carinho pela igreja, aquele cuidado, aquilo me fez eu me apegar à igreja, sabe? Ela foi aquela pessoa que me fez levar a sério, levar Deus a sério. Foi a pastora Osaide, lá da cidade de Limeira, São Paulo. E eu me inspirei muito nela, muito mesmo nela. E graças a Deus que ela está viva, meu pai na fé já foi, mas ela continua viva lá. E foi ela que me inspirou, né? Nessa jornada de igreja, foi ela. E tipo assim, uma pessoa que inspirou o senhor na vida, né? Tipo assim, no dia a dia. Nós somos imigrantes, né? Sim, Eu sou imigrante e eu já morei em alguns lugares dentro do Brasil. Eu nasci em Limeira, São Paulo, e depois eu fui transferido para Cosmópolis. É uma cidade a 30 quilômetros, perto de Limeira. Eu com a Sueli já era casado com a Sueli. Nós estávamos 2 meses casados, nós fomos para Cosmópolis. Lá fui ser pastor, substituí um pastor que estava saindo, e lá eu fiquei 5 anos. Deus me abençoou muito. E eu pensei que eu ia ficar o resto da vida lá. Né? Tipo assim, aqui é meu lugar. Eu achava que eu ia ficar lá. Construiu uma igreja. Eu comprei todos os terrenos em volta da igreja para construir uma grande igreja. Eu não cheguei a construir porque veio um outro pastor e construiu. Porque depois me enviaram para o Nordeste, para a capital Recife. De Cosmópolis a Recife é mais ou menos 3.300 quilômetros. Aí falaram se eu quisesse ir para lá. E eu conversei com a minha esposa, ela topou. O Rafael ainda, que hoje é casado, tem filho, o Rafael era de colo ainda. Aí nós topamos, eu vou falar com toda sinceridade, foi uma loucura que nós fizemos. Largar tudo, né? Largamos tudo, fomos com a cara e com a coragem num lugar que nós, imagine, Cosmópolis tinha 36 mil habitantes. Aí eu fui morar numa cidade que tinha 1,5 milhão. E na época, totalmente diferente. Na época, acho que você nem tinha nascido, tinha um presidente que chamava Collor, presidente Collor. Sabe o que ele fez em 1990? Ele tirou todo o dinheiro da população. Eu já ouvi falar que quando todo mundo punha o dinheiro, ele deu um juro, acho, muito alto, né? Não, ele fechou. Por exemplo, você tinha 100 mil na poupança. Pronto, você não tinha mais 100 mil. Ele deu o juro, aí todo mundo pôs o dinheiro na poupança, ele foi e pegou tudo. Pegou tudo. E todo o dinheiro que eu tinha ganhado dos irmãos de Cosmópolis para ajudar eu começar lá, eu pus no banco, eu não ia levar na mão. Ele pegou tudo. Chegou lá, não tinha dinheiro para nada, nem para pagar o aluguel.
Foi uma loucura aquilo, sabe? Foi uma loucura. Mas venci. Mas Deus honra quem... Agora, como você perguntou, quem me inspirou a ser assim, meio ciganos, vamos assim dizer, foi um bisavô meu, que eu não cheguei a conhecer ele. Mas eu conheci a história dele, o nome dele era Abramo. Ele saiu da Itália, veja só, ele com 31 anos, a minha bisavó Rosa com 27, 4 filhos, embarcaram num navio, que eu sei o nome hoje porque eu estudei a respeito, chamado Plaza Paraguai, um navio adaptado, era de carga adaptou, porque naquela época, quem vê história, naquela época, o Brasil estava... os escravos estavam sendo libertos. E aí a mão de obra maior era escrava. Então ia faltar gente na mão de obra, porque estava sendo alforriado. Então o governo brasileiro recebia imigrantes. Ele pagava até a passagem. Para pessoas virem. Para a pessoa vir, que tentar uma vida. E meu bisavô encarou isso. E veio, mas como a gente fala, nós hoje somos migrantes também, como ele foi no Brasil, mas nós vivemos praticamente comparando no céu. Uma outra realidade, não, né, pastor? Totalmente. Ainda mais agora na minha geração. Ainda nossa, mais... totalmente. Segundo o que eu procurei saber e tal, ele chegou, não tinha casa para morar, não tinha lugar para ficar. Ele tem um centro em Santos, São Paulo, que era Centro do Imigrante. Então, ainda bem que tinha aquilo lá, que ele foi para aquele centro. Até hoje tem o nome dele, da minha família lá. Mas depois, eles eram espalhados para dentro do Brasil. Tipo assim, cada um para um estado, vai para uma fazenda. Mas quando fala fazenda, ele tinha que ficar hospedado numa fazenda, mas não era fazenda. Porque não era uma fazenda. Quando fala navio, a gente já pensa num navio de cruzeiro. Não tem nada a ver. Era vapor. Diferente a realidade. Era muito precário. E meu pai contava que o avô dele contava, que era o meu bisavô, que a cama era feita de galho de árvore, a casa era feita e tinha que cortar madeira. Você mesmo fabricava tudo. Você fabricava a sua casa, a sua cama, a sua mesa, a sua cadeira, sabe? Era uma coisa assim que para nossos olhos hoje é uma coisa difícil de entender, porque nós vivemos, se comparando, a realidade é outra, nós vivemos numa mordomia hoje, se comparando com aquele tempo. E meu avô foi corajoso. Eu fui estudando a história deles e de outros imigrantes italianos. Eu comecei a pensar, falei, meu Deus, ele era muito corajoso. Quer dizer, o meu sangue é um sangue imigrante. Minha família... Eu lembro quando eu falei para o meu pai, assim, pai, eu vou embora para os Estados Unidos. Meu pai era vivo. Você é louco? Eu falei, pai, eu não entendo, o senhor é feliz de ser brasileiro? Ele falou, eu sou. Eu falei, então você tem que agradecer o seu avô, que é o meu bisavô. Porque se o seu avô não tivesse vindo aqui, pai, o senhor não seria brasileiro. O senhor tinha nascido lá na Itália. Aí ele falava assim, o meu jeito do meu pai, mas isso é outra coisa. Então, e o que eu estou falando é outra coisa também. Então sim, né, pastor? Então sim, se dá certo. Então, aí meu bisavô veio, olha, interessante, nunca ficaram ricos, mas também nunca passaram fome. Você está entendendo? O importante é isso. Tiveram casa, meu pai teve casa própria, meu bisavô teve casa própria, depois, com o passar dos anos, casou os filhos dele e tal, e continua a geração, e eu estou aqui hoje. Você está entendendo como é que é? Então eu me inspirei nesse bisa que eu nunca vi, não tem nem foto dele, tem da mulher dele, tenho ela até hoje no foto, mas dele eu não tenho foto, porque ele morreu com 71 anos, dessa idade é que ele morreu no Brasil, ele morreu de tétano, colhendo café, acredita? Ele espetou lá não sei o que, naquele tempo não tinha vacina, né? Ele morreu de tétano. Até a morte dele, eu tenho até o atestado de óbito dele, sei onde está sepultado na cidade de Araras. Eu estudei tudo, porque eu ia ser cidadão italiano, porque eu tinha direito. Hoje parece que a lei não deixa mais. Eu tinha direito, então eu fui tirando toda a papelada. Por isso que eu eu sei dessas coisas. Mas aí eu fui contemplado com o Green Card aqui da América. Aí eu abandonei a cidadania italiana
e me dediquei à cidadania americana. Essa e foi. Hoje está aí. Hoje estou aqui e se eu pudesse comunicar com meu avô, que a gente não acredita nisso, eu ia dizer assim: fiz igualzinho o senhor. Fui atrás. Imitei o senhor. Vou largar. Mas é bom, né, pastor? Nós já falando isso aí, eu acho que é muito importante, às vezes, a gente deixar a zona de conforto para ir buscar alguma coisa melhor. Né? Wesley, você falou uma coisa muito importante. A gente fala pessoal aí. O que acaba com a gente é a zona de conforto. A palavra zona de conforto soa como um conforto, né? Mas, na verdade, é uma coisa viciante. A pessoa, às vezes, na miséria, ela diz assim, às vezes, tem um ditado popular que diz, mais vale uma pomba na mão do que 1000 voando. 10 voando. Será que esse ditado é verdadeiro? Será que não é melhor você soltar essa bomba e tentar pegar as 10? Então, eu meti a cara na vida, Wesley. Na minha família, todos meus irmãos nasceram em Limeira, cresceram em Limeira, já tem irmão morrendo em Limeira. E eu fui o único que saiu vazado. Eu falei, não, eu tenho que ser diferente. Meu pai foi motorista de caminhão. Meus 2 irmãos são motoristas de caminhão. Um já faleceu, o outro aposentado motorista de caminhão. E eu lembro dessas coisas de irmãos, eu não queria ser motorista de caminhão. Aí eles diziam, por quê? O pai foi motorista de caminhão. O vô, que era o pai do meu pai, não era motorista de caminhão, mas era carroceiro, porque naquela época não tinha, mas era carroça. E você não vai ser motorista de caminhão? Eu falei, eu não. Eu falava assim para ele, bem menino, eu falava assim, o que o pai conseguiu na vida? Eu falava, eu vou fazer igual. Não nasci da família rica, mas eu vou fazer uma família rica. Isso, perfeito. Eu lembro quando eu morava no Recife, eu vi muitos rapazes, mais novos que eu na época, né? Muita situação difícil. Tem muita gente desempregada lá. E tinha muita gente da igreja, meninos da igreja, moços na época, eram moços, hoje são homens casados, né? Mas eram moços que não tinham onde morar. Eu dizia para eles, por que vocês não vão embora daqui do Brasil? Ou vocês não vão embora para São Paulo? O conforto de estar perto da mãe. Eu falava assim, mete a cara, vai atrás, quem sabe? Aí eu falava assim, se não der certo, você volta. É como eu falei pro Rafa, quem veio primeiro para os Estados Unidos foi o Rafa. Puxou o bonde. Ele que puxou. Ele falou, filho, pai, eu quero ir. Faz 14 ou 15 anos, 16 por aí. Eu quero ir para os Estados Unidos. Eu falei, filho, vai. A Sueli falou, Valdir, você é louco. Deixa que vai, Sueli. Ele tem avião, tem dinheiro para pagar a passagem. Deixa ele ir. Se ele não ficar bem lá, volta. A casa do pai está aqui, mas deixa o menino tentar. Deixa ele quebrar. Feliz, né? Aí ele foi dishwash. Acredito. Ele limpava clean em cinema. Fala, né? Quantas vezes ele fala, pai, hoje eu limpei 3 cinemas. Ele foi lenhador, ele foi landscape, né, que nós chamamos aqui. Ele foi um monte dessas coisas que muita gente é. Eu lá no Brasil dizia, eu ficava com uma dó dele, falando, meu Deus, meu filho jardineiro, porque o jardineiro no Brasil não tem muito peso. Aqui tem, né? Aí eu falava, meu Deus, mas eu não me envolvia, sabe? Uma vez que eu vim visitar ele, eu lembro dele estar todo magrinho, queimado do sol, como a pessoa ficava, na Flórida ainda. Eu comecei a chorar, sabe, Wesley? Quando eu vi meu filho tudo queimado do sol, assim, magro, eu caí num pranto, rapaz. Aí ele falou assim, ele chamava eu de painho na época, ele lá chama de painho. Painho, por que você está chorando? Eu não queria dizer, eu dizia, é felicidade de te ver, meu filho, mas não era, não. Era de ver a situação, né, dele, pastor? Mas eu não botei o bico. Falei, deixa ele viver a vida dele, eu quero que ele... E no fim, não é que eu também estou aqui, o outro veio, já casaram, estão aqui, e nós estamos muito bem aqui. Então, vale a pena a gente sair da zona de conforto. Vale, pastor. Eu acho que, tipo assim, se a gente está numa zona de conforto, a gente vai relaxando, às vezes a gente perde a oportunidade. Perfeito, é verdade. Que tipo assim, às vezes a oportunidade bate uma vez só na porta, né? Às vezes um rapaz que está nos assistindo tem um tio que mora em outro estado. Fala, vou trabalhar comigo.
Aí ele fala, mas lá vou morar onde? Aí ele já começa a botar tanto obstáculo, sabe? Ah, vou pra lá, que já tem minha casa. Lá não conheço ninguém. Chegar lá, eu passei serviço. Eu não sei, o sotaque é diferente e tal. E bota aquele monte de complicação e às vezes perde oportunidades maravilhosas. Às vezes perde a oportunidade assim. Perde, rapaz. Perde oportunidade porque por causa de que lugar diferente. Ah, faz muito frio, vou morrer. Que morre nada, rapaz. A gente se adapta a tudo. Aqui ainda é bom, né? Ó, um stop do véu. Meu pai veio pra cá e ele ficou aqui 7 anos. O frio daqui, não, velho. De doer. O frio daqui leva a sério, né? Ele chegou no Brasil, aí no frio, ele andava assim. Eu falei, sabe, pai, mas como é que o senhor vive nos Estados Unidos? Não, o frio lá, meu filho, lá só tem as roupas que é adaptada, as casas adaptadas. Aqui no Brasil, não, aqui tá fazendo frio, se você não vestiu as 3, 4 blusas. Porque não tem aquecimento, né? Aqui tudo tem aquecimento. Aqui tudo é rile, é quente, é frio, tá calor, liga o ar-condicionado, tá frio, liga o rile. Eu brinco, até falo na igreja às vezes que se o céu for igual a minha casa, com aquecimento... É brincadeira, não, né? se for um conforto na casa aqui, eu já tô feliz da vida com o céu assim. Pro céu. Se Deus falar, o céu vai ser a sua casa, Valdir, eu falo, Senhor, já tá maravilhoso. Já tô esperando. Porque no frio ela é quente, no verão ela é fresquinha. O que você quer? Uma cama para dormir, um sofá para sentar. Oh, meu Deus, eu não sei se eu tô... Eu tô feliz da vida, entendeu como é que é? Essa é bom, né, pastor? E tipo assim, hoje, que nem nós estávamos conversando de casa, hoje o senhor é um homem próspero. Qual o conselho assim, que o senhor pode dar, né? Que o senhor já está olha, para você nas idades. Eu vou tentar dar conselho. Se conselho fosse igual, a gente não dava, vendia, né? Mas eu vou falar o que eu fiz. Primeira coisa que eu sempre tive no Brasil lá, né? Pagar INSS. Por pior que fosse, eu sempre paguei. Eu e minha esposa. Garantia no futuro, né, pastor? E hoje eu sou aposentado lá. Sabe, eu sou aposentado lá. Aquele dinheiro que eu ganho vai para o banco, fica tudo na poupança lá, na aplicação. Só está rendendo lá. Mas e se eu morrer? O que rendeu, fica eles pegam. Agora, uma coisa também que eu sempre cultivei na vida, Wesley, é poupar. Eu sou um poupador de nato, desde que eu recebi meu primeiro salário. Na minha vida, na minha renda, eu tenho assim, a gente fala a agenda, aqui a gente fala schedule, eu tenho o que eu recebo. Segunda coisa que eu tiro, dízimo. Eu sempre fui dizimista. Eu acredito nisso. Eu sei que tem um monte de crente que não acredita, tem gente que critica, cada um faz o seu dinheiro que quiser. Eu faço assim. Primeira coisa, porque eu acredito que eu faço Deus meu sócio quando eu dizimo. Meu sócio. Porque 50 anos que eu invisto na obra dele. Então, eu acho que alguma coisa... Alguma coisa chamou a atenção de Deus, né? Porque tem um texto lá que, quando Abraão veio de uma grande luta que ele teve, então ele deu dízimo para Melquisedeque, e no capítulo 3, Deus fala assim, eu vou te recompensar. Parece que Deus falou assim, você fez isso sem ninguém mandar, eu vou te recompensar. E realmente recompensou, eu estou falando dele aqui, há quantos anos depois na frente. E então eu sou uma pessoa que poupa, eu não admito passar um mês sem depositar alguma coisa na poupança. Ou poupança ou aplicação. Alguma coisa. Como o dólar não desvaloriza muito, guardar debaixo do colchão, sei lá o quê. Mas tem que guardar. Dinheiro não pode gastar tudo. Aí outra coisa também que é muito importante, dinheiro não sobra. Se você esperar dinheiro sobrar não, dinheiro não sobra. Então fica o recado pra vocês de casa. Se você ganha 10 mil, você gasta 10 mil. Se amanhã você tiver um aumento de 5 mil, você vai passar a ganhar 15 mil, você vai gastar os 15 mil. Se não tiver o controle... Se não botar na cabeça, todo mês eu tenho que guardar uma quantia. Não é que sobra, faz parte do schedule, faz parte da agenda. Tem que ter uma... É como você paga o aluguel da casa, se fosse própria... A prestação, o mortgage. Você não tem que pagar todo mês? Todo mês tem que pagar. Todo mês. Eu, quando comprei minha casa, para pagar em 30 anos.
Veja só, aqui a gente paga em 30 anos. Se eu for pagar minha casa em 30 anos, eu vou pagar com 90. Você acha que com 90 anos eu vou ter dinheiro para pagar mensalidade? Eu vou ter, mas eu não vou querer pagar mensalidade. Então eu comecei a buscar um jeito de pagar a casa antes, mais rápido. É o mais rápido. Então eu procurei gente que entende. Então toda segunda-feira, hoje mesmo foi dia de eu colocar um dinheiro além da prestação. Eu ponho lá toda semana eu ponho uma quantia, na poupança eu ponho outra quantia e vou guardando dinheiro, para quando chega um montante eu tenho alguma coisa para poder socorrer numa hora de angústia, de doença, talvez. A gente não sabe, né, ou então um negócio bom que aparece. Às vezes aparece a oportunidade. Aparece um negócio aí bom. Você eu vou juntar o dinheiro para me fazer. Aí não dá. Não junta. Então, quando você tem dinheiro, você compra uma coisa de 20 mil, você compra por 5. Porque às vezes a pessoa está apertada, ela quer aquele dinheiro, ela dispõe aquilo para quem dá o dinheiro, entendeu? Então é muito importante, a pessoa nunca pode ficar descapitalizado, ela tem que ter uma renda, ela tem que ter, principalmente quem tem casamento, tem filho, tem que ter uma reserva. E essa reserva não é muito por mês, não, é vício de fazer isso. E quando faz isso, vai aumentando. Olha, para você ter uma ideia, eu contei para você que eu quebrei o braço, não foi? Sim. Quebrei o braço, até aqui eu estava passeando em Nova York. Olha a experiência do pastor. Vou tomar até uma água para falar. Olha a experiência do pastor na Estátua da Liberdade. Eu fui passear na Estátua da Liberdade, depois fomos tomar um lanche. Lá tem um restaurante bem no pé da estátua, quem já foi sabe. E eu me levantei para tirar a bandeja e botar no lixo, que aqui a gente limpa a mesa, né? Eu me levantei e fui levar a bandeja. Quando eu fui levar a bandeja, no caminho de levar a bandeja, deveria ter tido uma mesa. E durante a noite o funcionário tirou a mesa, talvez para mudar de posição, só que o parafuso que segurava a mesa, ele não tirou, eu não vi. Eu com a bandeja assim, e eu tropecei e caí de boca. E isso aqui quebrou tudo. Quebrou mesmo. Olha, impressionante. Aquela é uma ilha, parou tudo. Não chegava mais barco. Aí era todo mundo socorrendo, eu virei uma atração turística, porque quebrou tudo mesmo, o osso fez assim, né, ó, quebrou tudo. Aí veio um barco lá, me levaram para New Jersey ali, que é do lado, me levaram para o hospital e tal. Bom, conclusão, para não ficar muito longa a história, fui fazer cirurgia em Boston, fiz a cirurgia, tal, só que depois houve uma indenização. É um dinheiro que já aí veio. Tinha a indenização, porque tem um seguro que vai cobrir isso. Eu não paguei nada. Para não dizer, eu tive só um boleto, vamos assim, de $800. Porque tudo isso aqui, hospital, né, 132 mil ficou isso aqui. Dólar. Aqui é muito caro. Aí, só que para mim veio em dinheiro vivo 72 mil. Agora veja quando eu falo que poupar. Veio 72 mil na minha mão. Com 72 mil na época não dava para comprar um apartamento. Só que a minha poupança tinha 62. Tava gorda. Ah lá, tá vendo? Então eu tinha 62 da poupança, que eu todo mês faço isso. Aí eu juntei os dois e descobri um apartamento na cidade de Taunton que dava certinho o valor daquilo. Fui lá e comprei. E hoje esse apartamento me rende $1.600 por mês. É uma coisa que a gente tem que aprender. Se eu não tivesse poupado, aquele 72 eu ia guardar, com certeza. Dei o dízimo, tudo. Mas eu que ia fazer, eu não podia comprar. Não tinha condição, né? Mas e a poupança? Por isso que precisa sempre você ter. Poupar. Gente, guarda dinheiro, que você com nunca certeza. sabe o dia da manhã. Às vezes a pessoa fala assim, mas no Brasil a gente ganha pouco, tal. Poupa pouco, mas poupe. O pouco você poupar, de como o senhor gosta de galinha, o senhor cuida das galinhas do senhor aqui. De grão em grão, a galinha chupa. A galinha, com certeza. Olha, 3 galinhas botam 3 ovos por dia. 3 ovos por dia em uma semana são 21 ovos. 21 ovos na semana? Não é 21 ovos, 3 ovos por dia são 7. 3 é 7 e 21. Agora, se você multiplicar isso por
4 semanas. Um mês, para nós fazer um mês, uma conta então mais um mês você economizou os ovos. Aí fala, mas isso tá caro. E a pessoa fala assim, não, mas é besteira. Esse é o problema. A besteira se torna muito, né? $1, R$1 é dinheiro. Verdade. Agora, já nós falando de dinheiro, uma frase que a maioria, todo mundo fala: dinheiro traz felicidade, pastor? Não, manda buscar. Como dizer, ele não traz a felicidade, mas sem o dinheiro você não fica feliz. Eu não também, acredito, né? Alguém vai criticar. Eu não acredito que uma pessoa sem dinheiro é feliz. Eu não acredito. Eu também não, acho que não. Não, eu não acredito. A pessoa sem dinheiro, a pessoa fica estressada, a pessoa... Não tem paz. Não tem paz. Porque na vida é um paga-paga que não acaba nunca. Nunca. Quando você pensa assim, eu paguei, aí vem mais. Vem mais. Até o homeless, que a gente chama de homeless aqui no Brasil, é um ligeira, não sei, um mendigo. Se você vê ele bebendo uma cachaçinha, aquilo custou dinheiro. Custou dinheiro. Se ele é drogado, custou dinheiro a droga. Então, dinheiro... Se ele estiver fumando, aquele cigarro não caiu do céu. É um dinheiro que ele teve que pedir. Então, o dinheiro é muito importante na vida de qualquer pessoa. Quando a pessoa fala, dinheiro não traz felicidade, eu brinco, mas é no fundo uma verdade. Não traz, não. Ela manda lá buscar, ela compra para você. Porque, como você disse, eu vou repetir. Uma pessoa sem dinheiro, ela é uma pessoa triste. Verdade, pastor. Porque ela não pode ter nada. Não tem, como é que faz? Você não tem... Entra no mercado, você não pode comprar. Você não pode ter uma televisão, você não pode ter um celular. Hoje, sem o dinheiro, nós não fazíamos o podcast. Até essa água aqui que nós estamos bebendo, ela não é gratuita. E outra coisa que também, o senhor está falando da água, uma coisa que muda aqui, né? Que lá no Brasil... Todo mundo não tem costume de beber água na garrafinha. Não. Aqui, se você quer beber uma água limpa e tratada, você tem que comprar numa marca. Com certeza. Em qualquer outro lugar. Não, é tudo. Então, a pessoa tem que ganhar. Às vezes a gente vê pessoas, eu conheço uma pessoa que não trabalha. Não trabalha. Eu fico pensando, escuta, como é que pode? Como é que vive, pastor? Como é que vive? Vive melhor do que a gente, não, e vive sempre triste, pedindo para todo mundo, né? Não, mas vive tipo assim, não, hoje eu ganhei 1.000, pra mim tá bom demais. Aí pega aqueles 1.000 torques e tudo, acabou. Eu nunca entendi. Não, eu paro pra pensar assim, não, velho, dura a semana inteira, trabalho que nem um doido, pra mim fazer alguma coisinha, aí eu vou e olho e falo assim, não, velho, o cara leva a vida melhor do que a minha. Às vezes a gente não conhece o coração, cara. Quem vê cara não vê coração. Né, às vezes o cara está expressando uma coisa e fala, que maravilha, está tranquilo, você não sabe. Às vezes ele está no inferno. Ele está no inferno. Eu coloquei no meu Instagram essa semana uma frase que diz assim, que você possa vencer aquelas guerras que você não conta para ninguém. Sabe aquele problema que ninguém sabe, só a gente sabe? Eu disse que você vença essa guerra, porque se olha uma pessoa nessa situação, ele se maqueia para você, se maqueia, porque às vezes se mostra todo... Às vezes vai num churrasco e bebe, eu sou feliz, meu negócio mesmo é comer, mas se você pudesse entrar na mente dele, ele não é uma pessoa feliz. Porque se você não tem uma casa para morar, não precisa ter, mas se você tem dinheiro para pagar o aluguel. Se você não tem um carro para se locomover, principalmente aqui na América. Aqui o carro é ferramenta, né, quem não tem carro aqui não vive. Porque só se ficar aí dentro de casa sentado o dia inteiro. Mas tem que pagar, tem que comer. Tem que comer. Então, dinheiro não vai vir de graça. Não vem, não cai do céu. Não cai. Não cai do céu, você tem que correr atrás. Essa é uma pura verdade. Falando em correr atrás, pastor, como que o senhor se vê daqui 5 anos? Falar pouco, vou falar pouco. Eu não vou falar daqui 10 anos, não. Falar 5. Olha que pergunta difícil. Por quê? Porque quando eu estava em Limeira, São Paulo, eu pensei que eu ia morrer lá de velho. Tipo assim, aqui é o plantei a raiz, vou rezar aqui. Eu comprei uma casinha lá, eu comecei a comprar coisa. Eu comprei uma casinha para pagar em 25 anos. Tem até hoje ela, 3 cômodos. Olha só. Porque eu achava que eu ia viver lá. Ali é meu lugar. E mas largou a casa lá pensando que ele ia voltar para Limeira, hein? 3 meses de casado, fui para Cosmópolis. Quando eu cheguei lá, comprei, durante o tempo que eu comprei 5 terrenos. Eu sempre fui de comprar. É cidade pequena, né? Porque eu achei, então agora acho que é aqui que eu vou envelhecer. Depois me mandaram para o Recife.
Aí eu falei, agora aqui eu vou ficar. E lá comprei vários imóveis também ao longo da vida, né? Então não vai pensar a pessoa que eu cheguei lá e saí comprando. Não é assim. Chegou lá Eu fiquei 20 anos no Recife. 20 anos. Eu fui comprando. Falei, aqui acho que, falava para a Sueli ali, aqui acho que é o nosso, vamos ficar de vez, vamos aposentar aqui. Viemos para a América. Fomos para a Flórida, achei que era a Flórida. Aí fomos para a Califórnia. Saiu do calor, veio para onde? Vai para a Califórnia. Chegou na Califórnia, veio aqui para Massachusetts, nesse frio aqui. Acho que aí você pergunta para mim, o que você acha daqui 5 anos? Meu amigo, a resposta aqui, né? É, só Deus sabe. Eu espero agora, com essa idade que eu cheguei, me aquietar. Verdade. Hoje eu quero me aquietar, ficar na minha casa, ajudar a criar as netas, dar uma viajada, ir para o Brasil lá passear um pouco, ficar lá, voltar, ter minha casa direitinho. Esse é o meu projeto agora. Mas talvez não seja o projeto de Deus. Abraão foi pai com 75 anos, começou a pensar em ser pai, Deus falou com ele, ele tinha 75 anos. Então, veja, eu estou com 71, então, quando você vive para Deus, é que nada é impossível. Nada é impossível, e também fala que o Espírito é como um vento, sopra e você não sabe. Então, o intuito é ficar, é aquietar, aos poucos deixando a igreja para uma outra pessoa, porque eu vou ficando velho, deixar né? pro Rafa. O Rafa, e ficar, mas não mais o controle, sabe? Esse é um projeto, porque pela natureza minha, mas eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Espero vida ter. Com certeza, lógico, todo, né, claro. Mas a gente não pensa em meu Deus, ir embora agora, né, pastor? Nós está novo ainda. Eu sou pastor, eu creio na salvação, eu creio na ressurreição dos mortos, mas se Deus falar aqui para mim assim, Valdir, quer morrer amanhã? Eu digo não. Não é hora não, Deus, deixa eu porque a única vida que eu conheço é essa, a outra eu só creio. Essa eu sei viver, então eu estou bem agora, então eu preferia ficar aqui mais um tempo. Mas a gente não manda na vida. Do mesmo jeito que você não escolheu para nascer, você também não vai... É a única certeza que nós temos. É verdade, uma com coisa certeza. Chata, né? Repensar, mas... Mas aceita que dói menos. Isso é verdade. Você fica pensando muito, vou morrer, vai ficar aceita tudo aí. Que dói menos. Às vezes tem gente, né, pastor, que vive assim, vou morrer, pra que eu vou fazer isso? Não. Você não sabe a hora. Não, tem que lutar, porque você não sabe quando é que você vai morrer. Se você, por exemplo, você que tem 20 e poucos anos, né? 28, pastor. Não, deixa eu tirar até o óculos. Metade da idade da sua idade, eu nem casado. Mas o cabelo tá igual. Mas você não tem nada. Cabelo não adianta cabelo nada. Dá valor, que vale o que tem dentro. Mas precisando de juízo. Com a sua idade, eu nem casado era. Olha pra você ver. Eu me casei com 29. Eu já tenho 2 filhos. Você já pensou? E eu, tá vendo só? Então tem muita água para passar embaixo da sua ponta. Então, vamos supor que você... Amém. A pessoa, se você for morrer com 90 anos, mas quantos anos você tem de vida? Dá pra me realizar todos os meus anos, você tem que trabalhar, lutar com a vida. Não, eu tenho que trabalhar. Claro, poupar o dinheiro, fazer uma poupança, adquirir bens, tem que adquirir bens e ir atrás do que é importante. Outra coisa que também tem que tomar cuidado muito com as ilusões. Por exemplo, carrão. É gostoso ter um carrão? É bom ter um carrão. Mas vai compensar o que um carro mais barato não faria? O que a gente fala, não, mas todo mundo tem isso, também tem que tomar cuidado. Porque a condição. Tiver a condição, você compra até um avião. Um avião. Mas às vezes eu vejo aqui na América um erro de muitos brasileiros. Que o povo que eu mais noto é o brasileiro. Tem um monte de imigrante, mas eu vejo às vezes o cara não tem condição de ter um determinado carro, mas ele compra. Não tem nada com isso. Mas eu fico olhando e falo assim, me paga uma prestação muito alta de um veículo que um outro veículo mais simples poderia fazer o mesmo serviço. Ele poderia economizar isso para comprar uma coisa melhor. Mas cada um é dono do seu nariz, né? Cada um, então... porque, bom exemplo, muita gente chega aqui também, pastor, e pensa assim, eu vou ficar aqui 5 anos. Daqui 5 anos eu vou embora. Aí, para que eu vou comprar uma casa, né? Eu vou embora. Vou comprar a casa aqui para quê? Eu vou embora. Vou fazer isso para quê? Eu vou embora. Então eu vou aproveitar esses 5 anos, vou viver um pouquinho. Hoje eu vou fazer uma coisinha no Brasil e vou embora. Mas aí acaba ficando 5, 10. 20. A maioria. Aí a oportunidade de ter uma casa, ter uma coisa, talvez veio lá no início, ainda a pessoa não fez, aí fica aí.
Eu vejo muito caso assim. Eu estou aqui já há 15 anos, muitos casos assim. A pessoa veio para ficar 2, 3 anos, faz 20 que está aí. Por quê? Porque você vai se adaptando. Porque, tipo assim, eu acho que a parte pior é os 2 anos. Uhum. Que eu passei, né, meus 2 anos. Agora eu espero que venham as coisas boas, né, pastor? Amém. Agora eu espero que Deus mande as coisas boas. Mas aí, tipo assim, eu acho que a parte mais de adaptação ali de 2 anos, eu acho que são as piores, né? Depois piora mais um pouquinho, mas aí... Eu vejo a América, sabe? Eu vejo a América... Não estou dizendo a hora do trabalho, o trabalho é muito pesado aqui, a gente tem certeza disso, mas eu vejo aqui um conforto muito grande. Quando eu vou ao Brasil, eu vejo pessoas que têm um nível social até bom, mas eles não têm o conforto que a gente tem. Não tem. Outra coisa que nós temos aqui é a segurança. Meu Deus, no Brasil, quando eu vou ao Brasil, eu tenho medo de parar em sinal fechado. Eu tenho medo. Eu fico olhando para no sinal fechado. Quando eu paro, eu tenho medo de descer. Eu tenho medo, vou ser sincero, porque no Brasil eu fui assaltado, o carro foi clonado, eu tive carro foi clonado. Tentaram me matar 3 vezes no Brasil. 3 vezes tentaram me matar no Brasil. Eu senti cano de revólver na nuca, dentro da igreja. Então é um país que está muito violento. Então quando eu vou lá, eu vou todo ano, mas eu tenho medo de sair, por exemplo, essa hora da noite, eu tenho medo de sair. Eu não saio, eu fico na casa onde eu estiver hospedado, eu não saio, não. A não ser que venha um bando me buscar, aí eu vou, mas do contrário, sozinho eu não vou, não. Eu fico quieto porque eu tenho medo, você acredita? Tenho medo de que aconteça coisas e aqui não, aqui claro que tem violência aqui, mas é uma coisa, é a exceção da regra. Uma coisa, tipo assim, onde for tem a violência, mas aqui é mais seguro, né, pastor? É mais seguro porque a lei funciona. Outra coisa que tem aqui, eu não tenho, mas eu sei que as pessoas têm aqui, que as pessoas andam armadas, eles estão armados. Essa coisa de ter uma arma dentro de casa, eu não tenho, meus filhos não têm, eu não quero ter, espero nunca precisar, mas... O cara que é bandido, que está lá fora, ele pensa que você tem, porque todo mundo pode ter. Todo mundo pode ter. Então tipo ele assim, pensa 10 vezes. Ele pensa 10 vezes antes de entrar. Agora no Brasil ele tem certeza que você não tem. Aí ele já chega. Ele já chega e já sabe que você não tem arma. Que é proibido. Aqui não é proibido, então ele não sabe quem tem e quem não tem. E isso também garante uma segurança para a gente. E me fala para mim um pouco do Valdir. Do Valdir? Sem tiro assim, vamos tirar o pastor e vamos falar do Valdir. Aquele cara de infância, aquela criança. O Valdir é um cara extremamente engraçado. O Valdir é um cara extremamente engraçado. O Valdir me dá problema às vezes. Porque o Valdir, primeiro que a ficha dele não caiu, que ele tá velho. Ele não caiu a ficha dele. Não, acho que tá novo. Não, tem hora que paga até mico por causa disso. Você tá entendendo? Ele paga até mico. Porque eu sou extremamente assim... como é que eu posso falar assim? Eu sou um cara feliz. Você tá entendendo? Eu sou um cara feliz. Eu sou um cara que... A vida para mim é uma festa. É interessante isso. Eu posso ir no enterro e chorar a rodos pelo falecido. Mas se eu ficar muito tempo no enterro, eu já começo a fazer piada daquilo. Até se eu vou para o hospital, eu ficar um tempo no hospital, eu já começo a fazer piada com o médico, com o outro cara que está do meu lado. Acho que a gente... É um senso de humor muito grande eu tenho, sabe? Eu acho que é muito importante, eu acho isso, sabe? Mas às vezes você paga mico, porque o outro lado... Às vezes a pessoa é meio fechada. Por exemplo, esse dia foi um americano, um supervisor, dormir na minha casa. Aí vai o seu Valdir e eu tenho que me controlar e contar piada em inglês. É terror para mim, porque meu inglês é fraco. Aí nós fomos tomar café em casa lá e eu fiz uma pimenta portuguesa que eu gosto muito, que eu tenho lá em casa. Aí eu falei para ele, você quer experimentar a pimenta? Em inglês eu falei para ele. Ele falou... É boa? Eu falei, é boa. Aí quando ele foi passar, eu falei, passa pouco. Ele falou, porque ela é muito ardida? Eu falei, não, porque é cara.
Ele caiu na risada. Mas tipo assim, é que a risada, eu tá me falei, negando. meu Deus. Aí o Rafael, que fala bem inglês, começou, mas pai, o senhor é fogo. Não? Eu falei, eu não resisti, viu? Não perca a amizade, mas não perca a piada. Então o Valdir é esse cabra, sabe? Essa pessoa. E eu não sei ser de outro jeito, eu nasci assim, entendeu? Eu acho que a essência, né, eu sou Valdir, da gente ser... Que eu também sou, ter reparado um pouco, eu também sou assim. Eu acho que se eu ficar muito tempo perto de uma pessoa e ficar calado, eu falo, sobre tem alguma coisa de errado. Será que tá passando mal? O que aconteceu, fulano? O que aconteceu que tá calado? Porque eu acho que fica um ambiente parado, assim. Mas é porque nós somos assim. Agora, quem não é assim, estranha a gente. Estranha. Pode ver, até no púlpito eu estou pregando, daqui a pouco eu faço uma piada, eu faço um negócio. Está dentro de mim, faz parte da minha natureza. Eu não sei ser outra. Eu não sei ser. Tem como o senhor acordar amanhã e falar assim, eu vou ser diferente. Não tem jeito. É porque muita gente fala comigo assim, mas onde você chega, você faz amizade. Se eu cheguei, por exemplo, cheguei nos Estados Unidos, se eu não tivesse os meus conhecidos, o que eu ia ter que procurar? Alguém. Sempre eu ia precisar de alguém, né? Porque eu acho que ninguém aqui consegue se virar sozinho, né, pastor? Tem que ter um suporte. Aí, não que você chega, você faz amizade, você nem conhece as pessoas, tá conversando. É natureza. É natureza minha de eu chegar, talvez a gente olhe pra pessoa, aí a pessoa olha pra gente e só faz assim, assim, como é que você tá? Tudo bem? Já é natural da gente sair, explodir na alegria. Para o ambiente ficar agradável também. Às vezes nós estamos na reunião aí, todo mundo conversando, aí todo mundo lá sério, velho. Eu sabia que fulano é isso, aquilo. Hoje aconteceu isso. Tipo assim, já vem a alegria em cima, os papos já voltam, todo mundo já começa a brincar, a sorrir. Então, tipo assim, eu acho que a essência nossa de ser alegre, nós não podemos mudar. Independente dos tropeços que a gente toma, né? Às vezes a gente dá uma... Eu não sei sua esposa, mas minha esposa, quando eu estou num ambiente assim diferente, ela está do meu lado. Sim, ela tem os passwords que a gente fala, né? A senha. Ela aperta a minha mão, assim. Quer dizer, diminui o facho. Já tá exagerado. Tipo assim, vai devagar. Ela é meu controle, sabe? A minha esposa. Porque ela é um outro temperamento, né? Totalmente diferente. Até bom pra ver um... Tem que equilibrar, né, pastor? Já pensou os dois brincalhão, então os dois lá... Não sabe a hora de ir embora, porque a gente vai ficando ali conversando, o papo vai rendendo, você não vê a hora passar. É verdade. Aí não que você assusta, não. Essas horas já... Mas o papo tá tão bom, tá tão sadio, brincando, que... Eu lembro quando eu era jovem, presidente da mocidade, a gente fazia excursão, sabe? Para as cidades turísticas da região, para levar a mocidade. Aí quando eu fazia excursão, todo mundo queria ir no meu ônibus, que eu dirigia. Não dirigia, mas que eu tomava conta, porque eu ia contando o caso da onde eu estava até lá. Ninguém dormia. Todo mundo ria. Até eu quero ir no ônibus do Valdir, eles falavam, porque tempo não era pastor. Eu quero ir no ônibus do Valdir, porque é estilo da gente, né? É uma coisa. Talvez tipo se eu não tivesse sido pastor, talvez eu era humorista. Um comediante, né, comediante, quem sabe? Que o senhor já falou que já teve vários canais na televisão. Já teve programa no Recife, de rádio. Teve muito. Programa de rádio e tal. Teve muito programa de rádio, televisão. Então, muito. Às vezes, se o senhor não tivesse seguido a profissão, né? Que pastor é uma profissão. Uhum. Se o senhor não tivesse seguido, às vezes, o senhor era um cara Talvez, da televisão. Sabe? Nunca vou saber, lá na eternidade só, né? Não, mas... a gente não sabe, né, pastor? É verdade. É isso aí. Deixa eu perguntar ao senhor, o que tipo assim, que mais inspira o senhor a continuar, né? Seguindo a palavra de Deus, e também se o senhor tivesse um super poder, qual o poder que o senhor queria ter? Bom, o que me inspira a continuar é porque eu acredito, eu creio em ressurreição. Eu não admito cemitério. Eu posso passar 10 vezes em frente ao cemitério, as 10 vezes eu vou prestar atenção no cemitério. Toda vez que eu passo em frente ao cemitério, eu presto atenção. Se eu vejo um fúnebre, eu fico olhando aquele fúnebre. Eu fico olhando, falo, meu Deus do céu, eu fico olhando. Então, eu creio na ressurreição, então eu quero ressuscitar, então eu vou até o fim para me alcançar essa ressurreição. A outra pergunta?
Fugir um pouquinho. O superpoder, tipo assim, se eu tivesse um superpoder, qual que o senhor queria? No momento, você fala poder sobrenatural? Uma coisa eu tipo queria assim, ressuscitar morto, eu queria fazer todo mundo ficar sarado, tá doente, vai lá, eu vou orar e você vai. Eu queria ter tudo isso aí, mas essas coisas não é querer. A gente não pode. Não pode, mas se eu tivesse... É um querer que a gente não pode. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, uma menina entrou na minha igreja com câncer. Uma menina, ela tinha acho que uns 12 anos, câncer na garganta, entrou carregada pela mãe. E ela chamava-se Solange. Eu acho que está viva até hoje, porque depois ela ficou boa. E eu lembro que eu fui orar por ela, não conseguia mais pregar aquele dia, porque ela estava... Toda pele e osso ela estava. Aí eu desci, eu coloquei a mão na cabecinha dela, não tinha cabelo. Eu comecei a chorar e falei, Senhor, deixa eu ser Deus por 1 minuto só. E a obra que eu quero fazer, eu falei para Deus em oração, ali alto, a obra que eu quero fazer é curar essa menina. Só isso, eu quero ser Deus só para fazer isso. E não é que ela foi curada, rapaz? Não, olha que ela foi curada, rapaz. Lembro da mãe dela, chamava Nazaré, ela Solange, foi curada, o cabelo cresceu, ela virou recepcionista da igreja. Hoje eu não sei se está casada, porque depois eu fui embora, né? Mas isso aí já foi, eu vi isso. É uma coisa muito gratificante, né, pastor? Verdade. A gente, às vezes as pessoas chegam na igreja, vão pedir oração para Maria, que a Maria tá passando mal, tá precisando de oração, a gente vai lá e junta a hora. Aí depois vem a Maria sarou. Mas é umas coisas assim, tem. É tão satisfatório, isso é muito satisfatório. É uma coisa Eu já vi muita gente ser curada, já vi muita gente assim, em situação tão difícil, rapaz, que a gente chorou junto e a gente orou, no outro dia a pessoa liga, sumiu. Eu lembro também um caso de tantos que tem até um livro que vai ser escrito que fala isso, os milagres que Deus fez através de mim. Eu lembro de uma vez eu trabalhava à noite, eu não era pastor totalmente ainda, eu trabalhava à noite. E essa pessoa chegou para mim, eu estava dormindo, porque eu dormia durante o dia e trabalhava à noite. E a minha mãe chegou e falou, Valdir, tem uma mulher aí querendo uma oração. Ela quer uma oração. E eu estava assim tão cansado, porque eu trabalhei a noite toda, né? Aí eu levantei assim, com aquela cara de travesseiro, sabe? E ela estava doente, rapaz, assim, no sofá da minha sala, assim, na sala da minha mãe. Aí eu, tão cansado, pus a mão na cabeça dela e falei assim, ai Deus, abençoa essa mulher em nome de Jesus. Amém. E voltei a dormir. E a mulher foi no outro dia e tava ai, meu Deus, perfeita. No outro dia essa mulher aparece em casa, feliz da vida, que quando eu pus a mão na cabeça dela, na mesma hora ela foi curada, até eu estranhei, sabe? Até eu falei, falei para minha mãe, nossa mãe, eu não estava nem a fim de orar por ela, porque eu estava tão assim, sabe quando você está atordoado, né? Trabalhou a noite toda, depois dormiu durante o dia, o sono do dia não é gostoso que nem o da noite, né? E aí ela foi curada. Eu espero que Deus resolva aquela luta que você tem e que você não conta para ninguém. Que isso seja resolvido. Essa é a palavra que eu quero que você coloque no seu coração. Que você vença aquela guerra que você não conta para ninguém. Tá bom? Em nome de Jesus. Amém, pastor. Eu, pastor, muito feliz por o senhor estar aqui, agradeço mesmo a oportunidade. Eu que agradeço, rapaz, nós, é uma honra estar aqui. Que as portas sempre estejam abertas, que o senhor ore para o projeto dar certo. Amém. Para nós trazer mais pessoas da igreja aqui para também poder falar da palavra de Deus. Com certeza. Contar um pouco da história. Muito obrigado por o senhor ter vindo aqui. Eu que agradeço. E fala só uma frase motivacional para as pessoas, uma frase que marcou a vida do senhor, que hoje pode salvar vidas, né? Olha, Deus te fez sem sua permissão, mas Ele jamais te salvará sem a sua decisão, tá bom? Fica com Deus. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Logo tem outros convites. Amém. Para o senhor estar Virei, aqui com nós. Se Deus quiser. Muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor. Amém. Amém. Tchau, galerinha de casa. Tchau. Fica com Deus, hein? Deus abençoe. Amém. Amém.